Olá! Hoje eu quero falar um pouco sobre gestão de crises na área de alimentos. Bom, crise eu acho que todo mundo sabe o que é. Crise vem do verbo grego krino, que significa eu julgo e escolho. E nem sempre quer dizer circunstâncias negativas. Quer dizer que crises ocorrem quando existem diferentes perspectivas e diferentes oportunidades. Sempre existe uma oportunidade dentro de uma crise. E as coisas ficam desequilibradas e bagunçadas até que ocorra a homeostase. O que é isso? É o equilíbrio das coisas. O equilíbrio de uma organização ou da pessoa e o meio onde ela vive, onde estão ocorrendo essas mudanças, essas circunstâncias diferentes e essas novas oportunidades. Então, a homeostase nada mais é do que a situação atingir um determinado equilíbrio que vai resultar em uma alteração de pesos e medidas e vai reorganizar as estruturas. Nada será como antes. Então, todas as empresas e pessoas estão sujeitas a enfrentar algum tipo de crise ao longo de sua jornada de vida. E qualquer evento negativo que fuja ao controle de uma organização que venha a público é considerada uma crise. Então, os exemplos de crise são quando ocorrem falhas nos equipamentos e a empresa fica incapacitada de produzir, ou quando ocorrem ações criminosas como roubos, bioterrorismo, fraudes, vandalismo, ataque de hackers, roubo de dados, questões legais, processos judiciais, danos à reputação, quando, por exemplo, vazam documentos confidenciais comprometedores, ou quando existe alguma crise de corrupção, ou quando informações confidenciais vêm a público. E também, no contexto da segurança de alimentos, é muito comum os desastres industriais e os desastres naturais. Eu me lembro de um caso da empresa Todeskine, que é uma empresa aqui de Bento Gonçalves, onde eu moro, que liderava o negócio de gaita desde os anos 1930 até os anos 1970, quando ocorreu um incêndio de grandes proporções e destruiu a maior parte dos seus ativos, das suas matérias-primas, das suas ferramentas, da sua infraestrutura. Então, até que houvesse a restauração das instalações, esse era um momento em que o mundo vivia uma grande transformação no mercado musical. Até então, a Todeskine fabricava e exportava, inclusive, gaitas para vários países, para toda a América Latina, e posso dizer assim que não existia uma festa que não tivesse uma gaita, um acordeão da Todeskine. Fez a alegria de muita gente, fez história. Mas essa também foi a época da ascensão mundial da guitarra elétrica, que modificou completamente o mercado musical e o mercado empresarial associado para sempre. Então, o que aconteceu? Houve um incêndio e a empresa saiu do ramo. Ela começou a produzir cozinhas planejadas, porque ela tinha, a essa altura, ela tinha cerca de 700 empregados, e ela não queria, ela tinha um compromisso social muito grande e queria uma alternativa para permanecer no mercado e se sentia intimamente ligada à história de vida dessas pessoas. Então ela passou a fazer cozinhas planejadas e teve um grupo de funcionários que se reuniu e continuou fazendo manutenção para as gaitas, mas isso virou um pequeno negócio. Então, as consequências de uma crise, elas podem ser assim, desde o prejuízo da imagem da empresa, uma situação pontual que pode ser superada ou não, mas pode ser evoluir para perda de produtividade, para ter assim, um cessamento de lucros por um tempo. E se não houver superação disso, uma resposta rápida à altura, pode afetar as finanças, pode gerar demissões, pode gerar inclusive o fechamento da organização, a extinção de suas atividades.
Fato é que muitas empresas nunca se organizaram minimamente para passar por crises. Nunca pensaram nisso. Ninguém quer pensar em crise. Já chega, né? Já chega o que vivemos no mercado nos últimos anos. Ninguém quer pensar nisso. A maioria das empresas não tem um plano. E as que têm, eu pergunto, quanto por cento do seu orçamento investe planejando ações de recuperação do negócio numa eventual situação de crise, naquilo que é plausível para si mesma? Qual é o percentual investido nisso de orçamento, de tempo, de pessoas? Responda você que está aí me assistindo. Empresas que passaram, né, as pesquisas mostram que empresas que passaram por incêndios de grandes proporções, ou por grandes roubos, que foi embora a matéria-prima, foi embora os equipamentos, coisas essenciais, cruciais para a elaboração de seus produtos, 47% sai do negócio em até 2 anos. Empresas que perdem os seus registros em desastres, por exemplo, um furacão, um tsunami, uma inundação grave, 44% jamais retorna às suas atividades. Empresas que perdem dados significativos, 93% saem do negócio. Então, no contexto das normas de segurança de alimentos, existem milhares e milhares e milhares de eventos que eu poderia ficar falando aqui horas para vocês. Desde que o mundo é mundo, desde que o homem se alimenta, existem esses eventos. E as normas de segurança de alimentos também estão preocupadas com isso, especialmente depois dos atentados do 11 de setembro. Então, existem 2 requisitos que, nesse momento, estão sendo cobrados, que é o requisito da prontidão e resposta à emergência e o requisito da defesa de alimentos. Defesa de alimentos está contida dentro da parte de prontidão e resposta à emergência. Então, esses requisitos, eles entraram e, na minha opinião, eles vão ser ampliados cada vez mais com o passar do tempo. Hoje eles ainda são o básico, são incipientes, são mínimos, mas eles vão ampliar. E prova disso é que na nova versão da ISO 22000, o requisito de prontidão e resposta à emergência foi ampliado. Ele foi mais detalhado, para dar uma ajuda, um direcionamento para as empresas poderem, né, atendê-lo de um modo mais eficaz, que dê mais resultado. Então, esses 2 requisitos, eles podem ser atendidos em um único procedimento, um procedimento unificado, integrado, tá? E eu fiz aqui um vídeo aqui no canal explicando o que é defesa de alimentos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você. E a defesa de alimentos analisa as vulnerabilidades às quais estão sujeitas uma organização, as ameaças, as vulnerabilidades, as fraquezas, as ameaças, ou seja, quais seriam esses perigos que afetam a organização. Não são perigos de segurança de alimentos, são ameaças à organização. E o termo correto é ameaças. E as medidas preventivas que devem ser implementadas, que vão resultar em um plano de defesa de alimentos. Então precisa implementar essas medidas, capacitar as pessoas e depois as ocorrências, então rodar o ciclo de aprendizagem. O mesmo em relação ao requisito de prontidão e resposta à emergência. Mas eu vou falar isso no próximo vídeo, ok? Então eu sou a Silvia Berenguer, eu sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui teu like, teus comentários, compartilhe. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá!